Isabel Mega também está conosco para falar sobre esse assunto. Então vamos lá, né, Isabel? Vem a Polícia Federal, indicia. Com esse indiciamento, temos então toda a investigação indo para as mãos do Procurador-Geral da República, que dá seu parecer com relação ao oferecimento ou não de uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. PGR entende que o caso tem que ser arquivado, mas a palavra final é do Supremo Tribunal Federal, que dificilmente, né, Isabel, tem uma posição contrária ao parecer da Procuradoria-Geral da República. Exatamente, Carol, foi direto ao ponto, né? Uma vez que a gente não tem muito histórico de situações em que isso aconteceu, se espera de fato que esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República em relação a essas fraudes apuradas pela PF em cartões de vacinação possa ter um desfecho a partir de já, né? Claro que ainda é preciso respeitar esse momento em que esse assunto retorna ao Supremo Tribunal Federal para essa avaliação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso no Supremo, mas não há ali, Carol, histórico que demonstre, né, uma tentativa do Supremo Tribunal Federal em reverter um posicionamento que vem justamente do Ministério Público Federal. Então, esse é um ponto de vista jurídico, Carol. Outro ponto de vista que é jurídico, mas também mistura já um pouco com a política e com os assuntos dessa semana, na outra ação penal que foi aberta, portanto, a partir do julgamento dessa semana, Carol, a gente tem ali um ponto de vista que é interessante de observar sobre a colaboração premiada de Mauro Cid. Por quê? Nesse caso em questão, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, dar esse posicionamento no sentido de que não há provas suficientes, isso mostra que a delação por si só não bastou. Então, por isso, ele não enxergou mais provas produzidas a partir da delação. Esse é um debate interessante que pode ter uma consequência direta em relação, inclusive, a argumentos para as defesas daqueles que se tornaram réus nesta semana, né? Pode, por um lado, e aí cada um vai olhar de acordo com a sua própria ótica, a sua própria lupa sobre o assunto, ajudar a tirar um pouco essa tese de perseguição política, porque em relação a um caso não houve esse andamento e a outro caso houve. Um caso não tem provas suficientes, o outro tem na avaliação da Procuradoria-Geral da República. Mas também houve interpretações do outro lado, vindas inclusive de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que isso reforçaria, na verdade, para eles essa tese de que há uma perseguição política a esse grupo político. Então, Carol, são diversos olhares, né? É importante a gente pontuar o que pensa um lado, o que pensa o outro, né? Como é que você tem também o lado político em relação a isso. Agora, só um último ponto, só para entregar mesmo, Carol. Recuperei uma matéria do Theo Cury, nosso analista, que está bem em cima desse assunto, lá de 2024, falando: provas colhidas pela Polícia Federal e apresentadas no relatório indicam que Mauro Cid acessou o Conect SUS do ex-presidente Jair Bolsonaro diretamente do Palácio da Alvorada e imprimiu certificado de vacinação contra a Covid-19. Isso em dezembro de 2022, estava lá nos inquéritos. Se isso não é uma prova para a Procuradoria-Geral da República, né, se abre aí um debate sobre o que seria então. Então é um caso realmente a ser estudado. A reportagem de Theo Cury está lá no site da CNN Brasil para quem quer mais informações e análise da Isabel Mega, direto de Brasília. Obrigada, Isabel.